Aí eles resolveram o problema com poliureia, revestimento de poliureia por cima, eliminou esse problema. E também o vandalismo, que até o Flávio Coutinho falou uma vez, puxa, um arpão no geoteste fura e tudo. Mas acontece que o corpo do engenheiro da Armada dos Estados Unidos, que teve que se defrontar com 2012, uma cheia centenária no rio Mississippi, e que encontrou a maioria dos diques erodidos por passagem de carro e tudo mais, ele achou uma solução extraordinária. Desenvolveu um tapete como grama sintética de meia polegada de espessura, que ele cobre em cima. E, extraordinariamente, para as obras marítimas, foi um sucesso, porque aderem o marine borers, os mariscos, capas e tudo mais. E aí cria uma resistência, aí, segundo o Corpo de Engenheiro, expectativa de vida útil de 50 anos. Eu recebo 5 vezes por semana os Smart Briefing da American Society of Civil Engineers. A gente precisa levar em conta isso. Eu fiquei estarrecido, porque eu já tive em muitas board de consultores para defender projeto de barragem, com Fernando Lemos, Quintela, do LENEC. Primeira reação, quando eu soube que a Fundação Rio Águas tinha levado pau na audiência pública por causa da agressão dos moles emersos, aí eu disse, meu Deus, por que o LENEC não aconselhou? Mas aí eu lembro, meus contatos com o laboratório faz o que o cliente, testa o que o cliente faz, a conformação é do cliente. Entendeu? Então, a grande dúvida é o seguinte, por que não se usou moles submersos? Vida útil. Questionamento da dificuldade ou inconveniente da lagoa voltar a ser de água salgada. Minha gente, quem não conhece o grande polo de turismo do Mar Morto? Tem alguém que não conhece? O Mar Morto, a pessoa só consegue afundar metade do corpo por causa da densidade da água. No entanto, é claro que quem tem pressão alta pode ter problema. Então, salinizar a lagoa, qual é o problema? Finalmente, as pontes existentes constituem um obstáculo ao projeto de alargamento do canal? Não. Por 2 motivos. Primeiro motivo é que deve-se fazer o canal do projeto, que eu acho entusiasmado, estou entusiasmado pelo projeto da COP de alargamento do canal. Quando chegar nas pontes, faz-se o estreitamento e só o escoramento dos encontros para você conseguir uma profundidade que não é a profundidade do meio comprimento de onda no emboque da obra marítima, mas é uma profundidade que permita a intrusão da cunha ou língua salina, para penetrar na lagoa uma salinização maciça. Então, o que eu ia dizer é o seguinte, faz-se só no vão da ponte, o canal com a largura, chega no vão da ponte, o estreita, aprofunda e fica aquela... E, para permitir a passagem de barcos, pode-se fazer um sistema, um eclusamento. Ou seja, podemos rebaixar o nível, porque deve-se fazer como ouvi nas citações, porque eu não tenho os dados básicos, que vai se fazer um aproximadamente de 8 a 6 metros. É possível, com o rebaixamento do nível por eclusamento, aumentar o gabarito uns 3 ou 4 metros. E aí dá para entrar na lagoa barcos, lanchas de gabarito razoavelmente, de uns 6 a 7 metros. Finalmente,
Dutos afogados substituem o canal existente? Minha opinião, me desculpe o emérito professor, não. Começa pela área. A área do canal retangular é muito maior. Permite a intrusão da língua salina com densidade maior, ou cunha salina, não sei o que é, e vai repor no fundo da lagoa. Considero da maior importância, não estava dentro do meu texto aqui, que seja feita na lagoa uma sondagem sísmica rasa. A sondagem sísmica rasa é uma coisa, um nome pomposo, mas extremamente simples. Todo mundo conhece o ecobatímetro. O ecobatímetro é de alta frequência, que ele retorna o sinal na superfície do fundo. O boomer, ou o sparker, faz a sondagem sísmica com penetração, porque ele tem várias frequências até baixas de alta potência, então vai até um impenetrável. Então, a lagoa precisaria ser feito esse levantamento sísmico rasa para detectar os bolsões de alta poluição anaeróbia, o que tem que ser removido. E com essa situação do canal grande, pode-se fazer a dragagem com chatas, as chatas vão e descarregam a alto mar, muito longe. Então, ao fazer um projeto de grande ambição, que pode, evidentemente, ter um estagiamento de implantação, nós deveremos começar pela parte marítima, porque a parte marítima é facílimo. A parte marítima, eu estou me estendendo, mas é uma draga autotransportadora, ela é um grande navio, então ela depende de uma agenda anual, mas conseguindo-se uma draga daquele tipo que abre, ele preenche o gel sintético em alto mar, segundo o doutor Paixão, inclusive, que coordenou o projeto do engordamento da praia de Copacabana, e o Tovar também falou comigo, a capitania de porta adora que se tire areia da barra. Então, a Rope-Dredge, a autotransportadora, preenche os geossintéticos de areia, geossintético de areia, vem no local e faz a parte marítima do mole. Uma draga dessa trabalha ininterruptamente 24 horas com 3 turmas. Ela não para direto. Então, é uma produção muito... A obra... eu tenho uns custos aqui de todos os Estados Unidos de obra. Estou montando para ver como é que se poderia fazer uma avaliação de custos e ter uma ideia da parte marítima. Então, foi isso que eu me propus a, nesse momento, fazer. Pretendo submeter a uma discussão Paulo Rosman, a minha apresentação de quadros e ao Flávio Coutinho, para a gente fazer um brainstorm. E aí, quem sabe, produzir um trabalho que seja consensual, tirando obtendo as respostas que eu, até hoje, o que mais me estranha é isso. Por que quando a audiência pública lá, o pessoal caiu de pau em cima do efeito estético do mole emerso na praia de Ipanema, não chegaram e disseram, mas se fizesse submerso? Tem o mesmo efeito de bloqueio do littoral process, do drift movement, e não causa o impacto interno. Hoje em dia se usa areia extraída do lugar que precisa ser extraído, e é colocado no lugar que vai ter uma função de estabilização. O enrocamento já começa o impacto na pedreira. A exploração da pedreira é um caos. O transporte
estragando as vias, rodovias, a descarga. Então, nós estamos, na realidade, comparando a água com o vinho, mas me pasmem, eu tenho vasculhado no Google, no American Society, várias obras. Há pelo menos 20 anos, o geoteste tem sido predominantemente o meio para fazer obras de estabilização do processo litorâneo, seja para engordamento, evitar erosão, seja até áreas sujeitas aos hurricanes, os furacões. Muito obrigado, desculpe a... Bom, pessoal, tem mais alguém querendo fazer pergunta para o Rosman, ou para o Flávio, ou para o Mário, ou para o Amadeu, né? Então... Eu vou aproveitar só comentar rapidinho ali o que o Mário falou. Enrocamento submerso não substitui o tradicional, não. A areia vai passar por cima. Meus prezados colegas, o meu nome é Amadeu Martins e não vou fazer titulação nem nada, porque eu não gosto desse negócio. Mas apenas fazer alguns comentários em relação ao que eu vi aqui. Eu gostaria de ter sido, como já disse uma vez, em 1980 e qualquer coisa, um professor da qualidade do professor Rosman, em que nós tivemos um debate acerca dessa ressaca lá de Copacabana, em que o professor Rosman queria fazer um aterro de emergência de 200 mil metros cúbicos. Eu fui assessorar, acho que chamava-se doutora Rosemary, que era advogada, procuradora do ambiente. Não, na praia do Arpoador. Não, mas não importa. Mas não importa, eu só quero dizer isso. Não, mas eu só quero dizer isso para enaltecer a qualidade didática e de apresentação de um tema, e eu, portanto, quero parabenizá-lo, porque gostaria, apesar de ter sido mais velho, de ter sido seu aluno. Isso não quer dizer que eu esteja sempre de acordo com as ideias dele, pelo contrário. Você pode ter um aluno brilhante, um professor brilhante, mas não concordar com as ideias. Então, fica aqui, preliminarmente, as minhas saudações ao professor Rosman e agradecer a belíssima aula que foi dada aqui, bem como a belíssima aula que eu tive a oportunidade de assistir, de engenharia costeira naquela ocasião. Agora, eu queria aproveitar também, e tem certas coisas que fica muito constrangedor a gente falar, dizer que eu fiz um belíssimo gol numa partida, no último minuto, não sei o quê, mas, na realidade, faz parte do meu currículo ter projetado um bocado de obra, ter feito um bocado de coisa, ter sido professor durante muitos anos, mas eu nunca abri mão de uma coisa que, desde garoto, eu queria ser: o engenheiro. Quer dizer, aquele garoto que desmontava relógio, essa história toda, e achava muito bonito determinadas coisas como projeto conceitual. É uma beleza você fazer projeto conceitual. É exatamente o contrário daquilo que o doutor, que o nosso amigo aqui, que sempre é o maior conhecedor, do Flávio. O Flávio é o homem que mais conhece Lagoa Rodrigo de Freitas. E, aproveitando ainda uma tirada do doutor Mário, eu queria dizer, vocês me desculpem a falsa modéstia, eu fui muito amigo de um mexicano. Ele adorava comer churrasco com pimenta aqui no Rio de Janeiro. Esse camarada foi o que inventou o tal do Bolsa Secreto, lá do México. Ficou milionário, porque ele era muito amigo do presidente do México, e lá fazia-se tudo quanto era projeto com o Bolsa Secreto, dada essa amizade. E, por causa desse tal do Bolsa Secreto, eu também era amigo do dono da Concorde Engenharia, que fazia essas obras de bolsa. E praticamente 90% dos projetos feitos pela Concorde Engenharia foram feitos com a tal da Bolsa Secreto. Era um processo em que você tinha as bolsas, exatamente como o doutor Mário falou, e elas foram usadas. Eu digo ao senhor o seguinte, que talvez não haja, sem falsa modéstia, no Brasil, quem tenha feito mais projetos executados com essas bolsas. Lá em Belém do Pará, nós fizemos um projeto de contenção, quando da visita do Papa, alguns anos atrás, e lá a coisa é muito séria, porque a oscilação de maré chega a 6 metros, coisa que aqui no Rio de Janeiro a gente não pode entender isso.
Então, lá foi feito um projeto enorme de contenção com essas bolsas, bem como um porto feito lá no... Esqueço, vocês me desculpem, porque eu já estou ficando velho e esses nomes vão sumindo na memória. Mas também, em matéria de bolsa secreto, ou essas bolsas, na realidade, nós fizemos projetos de contenção lá no Rio São Francisco, fizemos projetos de contenção em vários rios lá do Paraná, e elas funcionam muito bem. Entretanto, na hora de você chegar no mar, é preciso ter muito cuidado, porque não é bem o problema só da bolsa resistir ao embate das ondas. O problema maior em tudo isso é que você tem que fazer uma conjugação dessas bolsas com a parte inferior, onde elas são apoiadas. Não se pode fugir do enrocamento, porque senão a água vai correndo por baixo, e por mais pesada que seja a bolsa... Bom, então, eu não tenho aqui fotografias nem nada, mas posso... Era Maurício... Tem um nome meio esquisito que eu não vou dizer aqui, que eu não me lembro, mas, enfim, eu concordo em parte com o que foi dito, mas não acho que seja a solução. Esse problema também do enrocamento submerso, nós temos experiência prática de que isso pode funcionar algumas vezes, mas na maior parte das vezes não funciona. E aí eu digo da minha experiência de ter feito esse tipo de projeto e ter feito esse tipo de obra. Eu diria para o pessoal mais jovem aqui que eu acho imprescindível que o engenheiro veja não apenas aquilo que correu bem, mas principalmente aquilo que não deu certo, aqueles erros que nós vamos fazendo ao longo da nossa vida profissional e que vão caracterizando coisas que a gente não deve repetir. Eu trabalhei muitos anos para o Departamento de Portos, depois Portobras, fui diretor do Instituto Nacional de Pesquisas Hidroviárias, e sempre houve uma desaproximação muito grande entre esse órgão federal e órgãos aqui do Estado. Durante, por exemplo, se os senhores quiserem remontar em problema de praia aqui no Rio de Janeiro, quando foi feito o aumento da praia de Copacabana, talvez muitos não saibam, talvez até mesmo o pessoal da prefeitura não saiba, mas naquela época o presidente da República era o seu Jango e o governador do Estado era o Carlos Lacerda. Então, nós estávamos em estado de beligerância, governo federal e governo daqui do Estado da Guanabara. O Instituto fez proposta para fazer o estudo da praia de Copacabana. Essa proposta foi rejeitada por vários motivos que não convém, mas, posteriormente, depois que houve o golpe de 64, quando foi feito o aterro da praia de Copacabana, eu sei que houve uma cooperação